Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Recebemos um e-mail de uma irmã nos perguntando em relação ao transe mediúnico. Ela diz que está iniciando no seu processo de educação mediúnica e que ela já, inclusive por medo ou por receio, acabou desistindo, retomou esse processo de educação mediúnica, e que ela, quando entra em transe, que ela incorpora, digamos assim, ela diz que perde o controle psicomotor do seu corpo, ela não consegue dominar o seu corpo, embora ela escute e veja tudo, e que isso causa muito medo, muito pânico nela. Ela não está conseguindo lidar com isso e nos questiona se isso vai continuar assim, vai permanecer assim. Bom, primeiro comentário que nós queremos fazer: o medo, ele bloqueia o desenvolvimento da mediunidade ou a educação da mediunidade, porque nós entendemos que a mediunidade não se desenvolve. Você já tem essas aptidões na forma de predisposições psíquicas que você recebeu, digamos assim, antes de reencarnar, através da sensibilização do seu perispírito, nadis e chácaras, e que isso se mostra através de uma aptidão natural, como, por exemplo, aos estados alterados de consciência no mediunismo terreiro na Umbanda, que nós entendemos como incorporação mediúnica. Então, a questão do medo, de ter pânico, de ter medo dos estados alterados de consciência, do transe ritual mediúnico. E isso demonstra que, uma leitura que a gente faz, que no nosso subconsciente, até de encarnações passadas, a gente tem muito essa questão das punições, do pecado, da perseguição religiosa, e tudo que é relacionado aos transes mediúnicos, ou, entre aspas, o que se denominavam possessões mediúnicas, se encontram ao longo da história no nosso subconsciente demonizados, num processo assim de perseguição, de intolerância religiosa. Então a gente tem que perder o medo. O primeiro esclarecimento que há que se fazer: o processo de transe mediúnico na Umbanda não vai fazer com que você perca a sua consciência. De regra, não reencarnam mais médios conscientes. Esses dias eu vi uma estatística falando que 70% dos médios eram conscientes e 30% inconscientes. Não é verdadeiro. Nós questionamos essa estatística. É muito maior o número de médios conscientes, até porque, no mínimo, há 20 anos não reencarnam mais médiums inconscientes, porque o plano espiritual não precisa mais. Nós temos que quebrar esse tabu, esse estigma de nos escondermos atrás de uma falsa inconsciência. Temos que assumir a nossa consciência mediúnica. E quando nós falamos assumir a nossa consciência mediúnica, não tem uma conotação de mistificação, de animismo alterado, de interferência do psiquismo do médium. Nós temos que educar a nossa mediunidade num processo profundo de autoconhecimento, de me entender os meus recalques, meus medos, meus traumas, e a partir daí eu conseguir dar passividade adequada, cristalina, para que as consciências extracorpóreas, os amigos espirituais, se manifestem através do meu mental, do meu psiquismo, se fazendo exteriorizar no mediunismo de terreiro. Claro está que toda a parte cognitiva, todo o conhecimento, todo o estudo que eu venha a absorver no meu psiquismo, ele vai se tornar importante para as entidades comunicantes, assim como um boiadeiro entrando numa picada de mata. Quanto mais o facão estiver afiado, melhor para ele abrir aquela mata que ele está entrando. Então o facão afiado é o médium. Tem um médium que é desamolado, aquele médium que ele não estuda, ele não procura o autoconhecimento, que aí sim ele acaba podendo em determinados momentos se tornar anímico e até mistificar. Então o médium estudioso, o médium equilibrado, maduro, que busca o seu autoconhecimento, acaba se tornando um instrumento mais afiado, digamos assim, para o plano espiritual. Ainda em relação à questão da parte psicomotora, de não ter domínio do corpo, com a educação mediúnica e com o tempo e com a vivência ritual que vai se repetindo, isso vai se acomodando, isso vai se harmonizando, se sutilizando, que o médium dá a sua passividade
ele cede o seu psiquismo para a entidade se expressar e através daí comandar o seu mental, o seu corpo, mas sem ter esta impressão que ele está sem o domínio num aspecto de letargia, de catalepsia, porque o médium não pode ficar parado num processo de catalepsia, de letargia, e não poder se mexer duro. Qual seria o sentido disso? O fenômeno que ocorre daí, o médium está desdobrado, desacoplado do seu corpo astral, do seu corpo físico, num transe mais embrutecido. Então, a leitura que a gente faz é que precisa persistir na educação mediúnica, amadurecer, e o tempo com a repetição do ritual e a orientação dos dirigentes, dos mais velhos, digamos assim, no terreiro que a nossa irmã frequenta, isso aí vai orientando-a e a sua segurança, o seu medo vai diminuindo, ela vai se entregando melhor, e a tendência é que esse desacoplamento, esse sentido que o corpo fica amortecido sem controle, isso vá se minimizando, se diminuindo. Agora há que se vencer o medo para superar essa barreira na continuidade do processo de educação mediúnica. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter contribuído um pouquinho com o esclarecimento dessa questão. Até a próxima oportunidade, meu irmão.